A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que cura, que liberta, que abençoa, louvado seja Deus, glória a Jesus. Tudo bem com vocês? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. O importante é que você quer ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, como você quer ouvir a palavra de Deus, é uma prova que você é de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Glória a Jesus para a minha esposa, a nossa diaconisa Osana Costa. A paz do Senhor para o nosso diácono Sansão e a sua esposa Mariana. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa irmã Sara, nosso irmão Israel, nosso irmão Gabriel e nosso irmão Lucas. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para a nossa irmã Cibele, para o nosso irmão Max, nossa irmã Marcele e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, para o nosso irmão Neto, ali no alto da Boa Vista, e a sua esposa, nossa irmã Lena. A paz do Senhor Jesus para o nosso irmão Francimar e a sua esposa e toda a sua família. A paz do Senhor para o nosso pastor Damião Costa, lá em Mangabeira 8, também para a sua esposa, nossa irmã Marilene, louvado seja Deus, a nossa irmã Esther, nosso irmão Irã e a nossa irmã Giovana. A paz do Senhor, louvado seja Deus, para a nossa diaconisa Aparecida, louvado seja Deus, para a nossa auxiliadora, a nossa irmã Odineide. A paz do Senhor para o nosso irmão Nilson e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus. E também a paz do Senhor, louvado seja Deus, para o nosso irmão João, louvado seja Deus, e louvado seja Deus a nossa irmã Joseilda. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa palavra maravilhosa, o Espírito Santo está dizendo para nós que o nosso Deus, louvado seja Deus, ele sujeitou todas as coisas, louvado seja Deus, a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, louvado seja Deus. A palavra sujeitar, ela significa dominar, significa subjugar e submeter. Louvado seja Deus. São esses três significados da palavra sujeitar. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, o Espírito Santo diz para nós, e sujeitou todas as coisas, ou seja, glória a Jesus. E sujeitou, louvado seja Deus, tudo o que existe. Bendito seja o nome do Senhor. E sujeitou todas as coisas a seus pés, quer dizer, debaixo de seus pés. Louvado seja Deus. E o versículo sagrado diz, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Louvado seja Deus. E o constituiu, Deus, o nosso Deus, constituiu o nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Então veja bem, tudo, louvado seja Deus, Deus sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Louvado seja Deus.
E o constituiu, quer dizer, e o designou. Louvado seja Deus. E o designou. O que é constituir? Constituir é eleger. Constituir é estabelecer. Então, o nosso Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Louvado seja Deus. O nosso Deus elegeu, louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus estabeleceu o Senhor Jesus Cristo e o designou como cabeça da igreja. Glórias a Deus. Sobre absolutamente tudo o que há, Deus sujeitou debaixo dos pés de Cristo. E Deus o constituiu. Deus concedeu o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos saber a nossa posição em Cristo. Louvado seja Deus. Veja bem, o versículo 23 diz que é o seu corpo. Ou seja, a igreja de Cristo é o corpo dele. Deus constituiu o Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Louvado seja Deus. Então veja bem, que é o seu corpo. A igreja de Cristo é o corpo dele, é a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Louvado seja Deus. Em toda e qualquer circunstância. Bendito seja o nome de Jesus. Então, muitos cristãos precisam aprender a posição que ele tem em Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja, ela completa Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O corpo é a igreja. Cristo é a cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus, a palavra diz que o Senhor Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E sobre todas as coisas. Mas que coisas são essas? Louvado seja Deus. Essas coisas está no versículo 21, louvado seja Deus, versículo acima, que diz que está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Ou seja, todo o poder do diabo estão debaixo dos nossos pés, que somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Que somos o corpo de Cristo. Toda a força do diabo está debaixo dos nossos pés. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se eu tiver de repreender o diabo, tenho. Louvado seja Deus. Se eu tiver de falar com o diabo, eu tenho que olhar para debaixo da sola do meu sapato. Ele está debaixo. Louvado seja Deus. Antes, ele andava em cima do meu cangote, me levando para onde ele queria. Quando eu era velha criatura. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Agora mudou o quadro, mudou a posição. Ele agora se encontra debaixo dos nossos pés. Ou seja, ele está sujeito a nós através do nome de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Quando o Senhor Jesus, louvado seja Deus, quando o Senhor Jesus designou os 70, louvado seja Deus, para irem fazer a obra de Deus, para irem evangelizar, está lá em Lucas 10, 17, quando o Senhor designou os 70, louvado seja Deus, ele disse, louvado seja Deus, que pregasse o evangelho a toda criatura, curasse os enfermos, expulsasse os demônios, limpasse os leprosos, louvado seja Deus, e desse vista aos cegos, e ressuscitasse os mortos e tal, louvado seja Deus. Os discípulos fizeram a obra de Deus, curaram os enfermos, expulsaram os demônios. Foi um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso. E Lucas 10, 17 diz que os 70 voltaram com alegria, voltaram jubilando. E disseram a Jesus, Senhor, pelo teu nome, louvado seja Deus, até os demônios se nos sujeitam. Louvado seja Deus. Ou seja, eles disseram a Jesus, Senhor,
Pelo poder que há no teu nome, até os demônios se submetem a nós. Louvado seja Deus. E é isso que deve acontecer mesmo. Louvado seja Deus. É isso que deve acontecer. Os demônios estão sujeitos a nós, porque nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Em certo sentido, não me entenda mal, mas em certo sentido, nós somos Cristo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Louvado seja Deus. Então a igreja, que é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Você não chama a minha cabeça, por exemplo, por Givanildo e meu corpo por José. Por duas pessoas. Não. Por quê? Porque a cabeça e o corpo formam uma só pessoa. Então, como Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, louvado seja Deus, nós completamos Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos um só com Ele. Com Ele nós somos um só. O Senhor Jesus sabia disso, louvado seja Deus, e ele disse, está escrito lá em João capítulo 10, versículo 30, ele disse, eu e o Pai somos um. Na nossa conta de matemática, 1 mais 1 é 2. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele estava unido com a palavra de Deus. Então, ele e o Pai se tornavam um. E a palavra de Deus diz que nós somos um em Cristo. Louvado seja Deus. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Você já pensou, Cristo perdeu alguma luta? Cristo perdeu alguma batalha? Não, nenhuma. Louvado seja Deus. Cristo foi derrotado alguma vez pelo diabo? Não, nenhuma. Cristo foi derrotado pela doença, pela enfermidade, pelos problemas? Nunca foi. Sempre se saiu vencedor. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós formamos um com Ele. Então, assim como Ele nunca perdeu uma luta, nunca perdeu uma batalha, nós não devemos perder também. Porque nós somos o corpo dele. Louvado seja Deus. Então, Deus colocou, sujeitou todas as coisas, tudo que existe, louvado seja Deus, Deus colocou debaixo dos pés de Jesus. Nós somos o corpo dele, né? Louvado seja Deus. Então, veja bem, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós fomos ressuscitados com ele. E quando ele sentou à direita de Deus, posição de autoridade, de poder, nós fomos assentados com ele. Nós não somos o corpo dele. Nós fomos assentados com ele. Então nós precisamos aprender a nossa posição em Cristo. Quem nós somos e aonde ele nos colocou. Louvado seja Deus. E devemos valorizar isso. Não devemos decepcionar o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então os demônios, as forças do mal, estão debaixo dos nossos pés. Glórias a Deus por isso. Bendito seja o nome de Jesus. Falta nós colocar isso em prática. Louvado seja Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz, ora, vós sois o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Ora. Esse ora não é mandando orar. Esse ora é, pois bem, vós, Paulo diz você, uma pessoa só, no sentido singular. Não, ele falou no plural, vós. Hoje já não se usa mais a palavra vós, se usa a palavra vocês, né? Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo disse, ora, pois bem, vocês, como igreja, vocês não foram ou serão algum dia. Não, ele nem falou no verbo passado, vocês foram, e nem no verbo futuro, vocês serão um dia, quando chegar no céu. Não, Senhor. Ele disse, vós sois, no verbo presente. Sois o quê? O corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Sendo o corpo de Cristo, louvado seja Deus, nós temos a mesma autoridade que ele tem. Louvado seja Deus. Nós temos a mesma autoridade que ele tem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando Jesus Cristo ressuscitou,
ele disse, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Louvado seja Deus. Ah, pastor, então, é Jesus que tem poder e você pode até se maravilhar, graças a Deus que Jesus tem todo o poder e tal. Mas não ficou por aí. Isso foi quando ele ressuscitou. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Louvado seja Deus. Mas antes dele subir aos céus, está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele disse, eis aí, vos dei poder para pisar, para dominar, para subjugar, para submeter. Eis aí, vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Jesus não está mandando literalmente eu e você andar por dentro dos matos aí, caçando cobra para pisar ela. Vai te dar mal se fizer isso, viu? Não faça isso não, que você vai se dar mal. Ela vai lhe picar e você pode acabar morrendo. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo literalmente que você deve andar nos matos, nos lixos, procurando escorpião. Não, ele não está falando isso. Ele disse, esse que vos deu poder para pisar em serpentes, simbolizando o diabo, que lá no Jardim do Éden usou o corpo de uma serpente para enganar Adão e Eva. Louvado seja Deus. Então, enquanto ele enganou Adão e Eva, louvado seja Deus, nós temos o poder dado por Cristo para o diabo não nos enganar. Ele só nos engana se nós quisermos, se nós não examinarmos as Escrituras, se nós não botarmos em prática. Então Jesus disse, vos dou o poder para pisar, para subjugar, louvado seja Deus, para dominar serpentes, que simboliza o diabo, escorpiões, um escorpião é menor do que uma serpente, né? Não é menor? Então, escorpiões, quer dizer, os adeptos de Satanás, os demônios menores, e, para completar, ele diz toda a força do inimigo. Então, o inimigo não tem força nenhuma contra mim, contra você, que somos a igreja de Cristo, que somos o corpo dele, porque nunca o diabo teve domínio, louvado seja Deus, força, poder e autoridade contra Jesus. Não, sempre ele caía por terra. Do mesmo jeito é comigo, com você, conosco, que somos a igreja de Cristo. Temos que, louvado seja Deus, estar sempre por cima, sempre jogando o diabo por terra, com o poder do nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele escreveu, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, quer dizer, se submetam a Deus. Se você não se submete à vontade de Deus, não adianta você ir tentar expulsar o diabo, que não vai dar certo não, viu? Sujeitai-vos, pois, a Deus, se submetam à vontade de Deus. E Tiago concluiu, mas resistir ao diabo. E ele, o diabo, fugirá de vós. Ele não disse, peçam para Jesus expulsar o diabo. Não. Ele mandou eu e você, nós, que somos da igreja de Cristo, porque Cristo já resistiu ao diabo já. E venceu. Agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez de resistir ao diabo. Quando se fala resistir ao diabo, louvado seja Deus, muitas pessoas só pensam em resistir à bebida, o cigarro, a prostituição. Tudo bem, faz parte dele. Mas não para por aí. Louvado seja Deus. A doença vem do diabo. É o diabo que coloca as doenças, as enfermidades das pessoas. Porque a missão dele é matar, roubar e destruir. Então, para uma pessoa morrer, tem que primeiro adoecer. Louvado seja Deus. Tem que primeiro sofrer. Louvado seja Deus. Então, Jesus disse. O apóstolo Tiago disse. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo é resistir tudo que pertence a ele. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus garante. E ele, o diabo, fugirá de vós. Louvado seja Deus. E ele fugirá de vós. A palavra fugir quer dizer correr desesperado para longe. Pronto, a palavra de Deus nos garante isso.
Louvado seja Deus. Nós somos a igreja de Cristo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós temos poder dado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos autoridade. Louvado seja Deus. Autoridade. A palavra autoridade quer dizer poder delegado. Louvado seja Deus. Deixe-me dar um exemplo, por favor. Um policial que trabalha no trânsito. Louvado seja Deus. Na hora de muitos movimentos. Louvado seja Deus. Aqueles policiais ficam ali no trânsito. Louvado seja Deus. Controlando o fluxo do trânsito. Então, louvado seja Deus. Pode vir, tanto faz um carro pequeno, como um caminhão ou uma carreta. Louvado seja Deus. Aquele guarda de trânsito simplesmente estende as mãos. E ou o carro pequeno, ou um caminhão, ou uma carreta para. Aquele carro para, não é porque o guarda tem forças físicas para segurar aquele carro. O guarda não tem. É porque aquele guarda está vestido com uma farda que representa o governo. Louvado seja Deus. A pessoa para quem ele trabalha. Louvado seja Deus. Então, os motoristas, logicamente, obedecem a ordem daquele guarda porque ele está representando o seu líder, o seu governo. Nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, devemos dizer para o diabo, quando ele estiver nos tentando, quando ele quiser fazer algo conosco, devemos para fazer a mesma coisa que o guarda transfaz. Estender a mão e dizer, Satanás, daí de onde você está, nem passo mais. Eu determino em nome de Jesus. Nós temos esse poder, essa autoridade. Louvado seja Deus. Mas acontece que com muitas pessoas que não reconhecem o seu poder que tem em Cristo Jesus, o diabo está pintando e bordando. Está colocando doença, está colocando enfermidade, louvado seja Deus. Eles resistem à tentação, louvado seja Deus. Em termos de não beber, não fumar, não adulterar, estão certos. Mas não resistem ao diabo quando o diabo vem com a tentação da doença, da enfermidade. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o diabo não quer ver de maneira nenhuma eu, você, nós, louvado seja Deus, adorando a Deus, louvando ao Senhor. O diabo não quer ver você na casa de Deus, de joelho, ou na nossa casa mesmo, de joelho, buscando a presença do Senhor. O diabo não quer ver você examinando as Escrituras Sagradas. Então ele faz de tudo para tentar nos impedir. Louvado seja Deus. Então, ele procura os seus meios. E um dos meios é colocando doenças e enfermidades. Louvado seja Deus. É fechando a porta de emprego para você não trabalhar, para você não ter condições de manter sua família, para você não ter condições de dar uma oferta na igreja, de dar o dízimo, a casa de Deus ser abençoada por sua causa. Então o diabo fecha as portas de serviço. Louvado seja Deus. E quantos cristãos não estão desempregados? Louvado seja Deus. E fica orando, Senhor, faça alguma coisa. Senhor, abra a porta de serviço. Senhor, me abençoe. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele já fez tudo isso, louvado seja Deus. Agora é a nossa vez. Cristo é a cabeça da igreja. Na cabeça não tem pés, não. Na cabeça não tem mão. Os pés e as mãos estão no corpo e não na cabeça. Louvado seja Deus. A cabeça para ir para um canto, a cabeça para agir, louvado seja Deus, ela só chega num canto se os pés levar, se o corpo levar. Louvado seja Deus. Por exemplo, para eu tomar água, eu tenho que pegar o copo d'água com as mãos, que é o corpo de Cristo, e levar a cabeça, a boca. A cabeça está querendo água, a garganta está seca. Mas se a mão não pegar a água e não fizer a parte dela, a cabeça não vai fazer a parte dela, que é receber a água e engolir. A mão tem que fazer a parte dela. Então, Deus já fez a parte dele. Agora falta eu e você, que somos o corpo de Cristo, fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, não será feito. Não será feito, louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Nós temos que fazer a nossa parte. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque nós somos o corpo de Cristo.
Bendito seja Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vós sois o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. E sendo o corpo de Cristo, nós devemos ter uma vida santa, porque Cristo foi e é santo. Ele não foi só a cabeça santa. Quando ele esteve aqui na terra, ele era santo o corpo todo. Então, como nós somos o corpo de Cristo, devemos ser santos, porque completamos Cristo. Cristo não era a cabeça santa e o corpo pecador, não. Cristo era completamente santo. Louvado seja Deus. Era. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Então, nós temos esse poder, essa autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele quer que nós coloquemos em prática. E nada adianta, louvado seja Deus, você ter poder, eu ter o poder dado pelo nome de Jesus, e ficar com ele guardado de mim. Deixar para usar quando chegar no céu. Não vai precisar. Temos que usar aqui na terra logo. Louvado seja Deus. Temos que usar logo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, está escrito: e para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Espírito Santo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo fez para Deus, fez como? Através da morte dele. Fez rei e sacerdote. Louvado seja Deus. Como sacerdote, nós somos mediador entre Deus e Jesus Cristo. Nós somos mediador. O sacerdote, ele era um mediador. Ele intercedia pelo povo, pela humanidade. Nós devemos interceder pela humanidade. Ao invés de estar falando de político fulano e tal, de Beltrano, louvado seja Deus, que não presta, que não faz nada, nós somos sacerdotes, é para interceder por eles, para orar por eles, para Deus dar sabedoria a eles, para Deus dar conhecimento a eles, para Deus quebrantar o coração deles, tocar no coração deles, para eles fazer o bem à humanidade, não falar mal deles. Então nós somos reis e sacerdotes. Então, como sacerdote, devemos interceder pelo povo, principalmente pelas autoridades. E como reis, a palavra de Deus diz: e eles, os reis, reinarão. Nós temos que reinar. Nós temos que dominar. O rei, ele domina o império. Ele não é dominado. Hoje não existe mais rei, mas antigamente existia rei e a palavra do rei era a palavra final. Quando o rei determinasse, assinasse um decreto que alguém iria ser executado, a família poderia considerar aquela pessoa morta. Quando o rei determinasse a libertação daquela pessoa estava liberta. Louvado seja Deus. Quando o rei determinasse algo de bom para aquela pessoa, para promovê-la, pronto, assunto encerrado, ninguém atrapalhava. Era a palavra final. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus diz: para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão. Reinarão onde? Quando chegar no céu? Não. Apocalipse 5:10. E eles reinarão sobre a terra. Nós temos que reinar logo aqui embaixo. Não é quando chegarmos no céu. Lá no céu nós não vamos precisar de usar poder, autoridade, o nome de Jesus, não. É aqui na terra logo que nós temos que usar esse poder, essa autoridade. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus Cristo deu esse poder para nós. Deu esse poder para os 12, para os 70, deu para mim e para você que somos discípulos dele. Um discípulo, ele é um seguidor de Cristo. Nós não estamos seguindo a Cristo, então nós estamos um discípulo dele. E ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele deu poder àqueles 12, àqueles 70, para fazerem a obra dele, para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, ele deu para mim e para você que somos discípulos dele. Louvado seja Deus. Agora, cabe a nós realizar nossa tarefa. Fazer o nosso trabalho que Deus nos confiou que nós fizéssemos.
ou nós vamos decepcioná-lo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se lembre que aqueles 3 homens, que um ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2, o outro ganhou 1, o que ganhou 5 talentos, trabalhou com os 5 talentos, ganhou mais 5. O Senhor Jesus disse: bem está, servo bom e fiel. O que ganhou 2 talentos, trabalhou, ganhou mais 2. A mesma resposta, a mesma palavra que o que ganhou 5 talentos, o que ganhou 2 recebeu também. Bem está, servo bom e fiel. O que ganhou 1 talento, se ele tivesse trabalhado, granjeado com aquele talento que ele ganhou do seu patrão, e tivesse ganhado mais 1, ele teria recebido as mesmas palavras que o que ganhou 5 talentos recebeu, que o que ganhou 2 talentos recebeu. Mas como ele não granjeou, ele enterrou o talento, a palavra foi mau servo. Você já pensou? Louvado seja Deus. Mau servo. Não seja um mau servo, seja um servo obediente. Use o poder e a autoridade que o Senhor Jesus lhe deu. Louvado seja Deus. Contra toda a força do inimigo. E ele garantiu: e nada vos fará dano algum. Tenha certeza, nada, absolutamente nada, nos fará dano algum. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu li um livro que, louvado seja Deus, um certo pregador, toda vez quando ele orava por uma pessoa enferma, quando ele colocava suas mãos sobre uma pessoa enferma e orava, o enfermo ficava curado. Agora, ou ele, ou a família dele ficava doente. Você já pensou? Não tem nem lógica, não tem? Jesus disse: nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. Nada. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Há poucos dias, um irmão veio falar comigo, louvado seja Deus, e eu estava no meu carro parado com a porta aberta, e ele chegou pelo lado de fora da porta assim, a porta aberta, e ele pelo outro lado assim, estendeu a mão assim, e: pai, senhor, eu não posso tocar no senhor não, porque eu estou com o vírus do macaco, não posso tocar no senhor não, pode me passar para o senhor. Eu digo: não, senhor. Arrudei, apertei a mão dele, me abraço, não passa não, pode ficar tranquilo. O vírus do macaco é das trevas. Eu sou da luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu sou luz. O vírus do macaco é trevas. A trevas, o vírus do macaco, vai me vencer e vai me atingir. Eu que sou a luz? De maneira nenhuma. A luz, ela não aguenta, as trevas, desculpa, ela não aguenta a presença da luz. Se você chegar num ambiente escuro, vai dizer: Deus, está cheio de trevas ali, está tudo escuro. Só basta você apertar o interruptor. A luz aparece e as trevas desaparecem. Elas não aguentam a presença da luz. Então, como é que uma doença, uma enfermidade vai me atingir? Vai passar de alguém para mim? De maneira nenhuma. Apertei a mão dele, conversei com ele de mão apertada e tal. Louvado seja Deus. E nem me atingiu, nem vai me atingir. Da mesma maneira, se fosse preciso, eu abraçava um leproso, um canceroso, um aidético. Louvado seja Deus. Não me atinge não. Jesus Cristo disse: louvado seja Deus. E nada, absolutamente, vos fará dano algum. Lá no Salmo está escrito, louvado seja Deus, 91, verso 10, nenhum mal te sucederá. Bendito seja o nome do Senhor. Eu, você, que servimos a Cristo, somos nova criatura, nós somos o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Nenhum mal atingiu a Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus nos permitir. Tá certo? Louvado seja Deus.